Olá, o tema de hoje é bastante longo, porque trata da vida de Yosef. Já mencionei José, em 2 vídeos. No vídeo dos sonhos premonitórios, que José era um sonhador e um intérprete de sonhos também. E mencionei também no vídeo das 12 tribos em correspondência com os 12 signos. Foi o último vídeo que eu postei e eu disse que eu contaria a história de José num vídeo em separado. José é filho de um dos 12 filhos do patriarca Jacó, bisneto de Abraham, né, do patriarca Abraham. Abraham teve um filho Yitzhak teve o filho Yaakov teve 12 filhos, dos quais se destacou o José. Muito destaque. A história de Yosef na Torá ocupa muitos capítulos, talvez mais capítulos do que a história dos outros patriarcas, porque o relato é pormenorizado e vai desde o nascimento até a morte. São quase 20 capítulos da Torá. Abraham, por exemplo, que tem uns 15 capítulos, ele apareceu na Torá com 75 anos. Yosef não, Yosef nasceu, então tem o relato do nascimento, o relato da morte e o relato do pós-morte em Josué, em Yoshua, quando os seus ossos foram levados, os ossos de Yosef, de José, foram levados para a terra prometida, conforme solicitação de Yosef ao falecer. Muito bem, o que nós vamos tratar hoje? A história de Yosef é uma história bem narrada, bem detalhada, com início, meio e fim. E é uma história assim. Yosef foi vendido pelos irmãos, né? Eu estou partindo da premissa de que, mais ou menos, né, vocês conheçam a história de Yosef, de José. José, quando pequeno, sonhava, adolescente, ele era o filho preferido de Yaakov, porque ele era filho de Rachel. Rachel é a mulher amada, a mulher estéril, que não conseguia dar filhos para Yaakov, e Yosef, e acabou que Rachel teve 2 filhos, Yosef e Binyamin. O primeiro foi Yosef. Então ele era o filho predileto de Yaakov. Isso despertava muita inveja nos irmãos. Fora isso, ele tinha sonhos premonitórios, onde ele era ovacionado pelos irmãos, pelo pai, pela mãe, como se 11 estrelas, o sol e a lua, isso era um sonho, se curvassem diante dele, ou como 11 espigas se curvavam diante dele, que era uma espiga também. E ele contava isso com a maior inocência, isso tudo está na Torá. E os irmãos diziam, isso quer dizer que você vai nos suplantar, nós vamos ser superados por você, papai e mamãe também, o sol e a lua. Então, num acúmulo de ser o filho preferido e ser um sonhador megalomaníaco, né, ele sofreu rejeição por parte dos irmãos. E o que faziam os irmãos? Os irmãos, eles eram pastores de rebanho de Yaakov. Yosef era menor, e o menor de todos era Binyamin. Binyamin é o caçulinha que pouco foco tem na Torá, no sentido de historiar, né? Yosef é o que tem a história mais detalhada.
Então, no capítulo 37, Yaakov diz para Yosef, seus irmãos estão... Eu quero falar aqui de uma interpolação, porque como Yosef, com esse ciúme, né? O ciúme e a inveja dos irmãos fizeram com que eles se vingassem vendendo Yosef para mercadores, e Yosef foi parar no Egito como escravo. Nessa longa história de Yosef, de 15, 20 capítulos, não aparece a interferência do Criador, de Deus, como apareceu na história de Abraham, como apareceu na história de Yitzhak, de Yaakov. Existe uma interferência, uma presença do Criador na história dos 3 patriarcas. Em Yosef acontece isso tudo, irmãos vendem o irmão como escravo, enganam o pai, dizem para o pai que o irmão foi atacado por uma fera e levam a túnica que Yosef ganhou do pai, que também foi motivo de inveja e ciúme, né, por parte dos irmãos, com sangue de ovelha. Então, quer dizer, Deus desapareceu aí na história de José, era tão presente, conversava, né, trazia mensagens e promessas e pactos e alianças com os 3 patriarcas, principalmente com Abraham, e aqui, Yosef. Yosef é uma história, tem filme, né? Tem filme infantil, juvenil, dá para fazer filme para adultos também. Então, nós vamos falar de uma interpolação que aparece no capítulo 37 de Gênesis. Uma coisa muito interessante. Não é só na Torá, mas em qualquer literatura de ficção. Quando tem uma interpolação, quer dizer, no meio de uma narração aparece uma outra narração nada a ver, isso é uma interpolação. Então, tem que prestar atenção à interpolação, porque vai aparecer depois. Eu tive que interromper porque entrou uma ligação, não sei como é que isso vai ficar depois. Então, vamos ver essa interpolação. Então, nós estamos aqui investigando duas questões. Primeiro, onde estava o Criador? Falou com o bisavô, com o avô, com o pai e sumiu na história de Yosef, deixando ele numa situação onde ele foi vendido. Quando ele chegou no Egito, ele foi detido, foi cativo, ficou preso alguns anos, né? Então, e não aparece a figura do Criador, nenhuma providência aparece aí. Então, vamos ver essa interpolação. No capítulo 37, diz assim: Yaakov chamou Yosef e disse, seus irmãos estão pastoreando perto de Shem. Shem em português. Shem tem o mesmo nome hoje. Vai até lá, vê como estão os teus irmãos, como está o rebanho e me traz notícias de lá. E assim, Yaakov enviou Yosef do vale de Hebron, que tem o mesmo nome hoje, e Yosef foi até Shem. E um homem o encontrou no caminho, porque Yosef estava perdido pelo campo, vagando pelo campo, perdido. E o homem perguntou a Yosef, o que você está procurando? E de repente, quer dizer, meu filho, vai até Shem, vê como estão os teus irmãos, como está o rebanho, e diz para mim. Quer dizer, Yaakov deu um endereço, deu um destino para Yosef. Yosef se perdeu.
Então, em seguidinha, vai até os teus irmãos, vê como está o rebanho, me traz notícias. Assim o enviou do vale de Hebron, e Yosef foi a Shem. E um homem o encontrou, porque Yosef andava perdido pelo campo. E o homem perguntou a Yosef: o que você está procurando? E Yosef respondeu: procuro meus irmãos. Me diz, por favor, onde eles estão pastoreando. E o homem disse: eles saíram daqui. E eu os ouvi dizer: vamos até Dotan. Dotan também tem o mesmo nome hoje, fica não tão perto de Shem, porque, pelo visto, Yosef foi até Shem, onde o pai disse que ele estava perdido, e apareceu um homem. O homem não perguntou quem ele era, perguntou quem é você, ele perguntou direto: o que você está procurando? Ele disse: meus irmãos, vocês, me diz onde eles estão pastoreando. E o homem não perguntou quem são os seus irmãos. O homem disse direto: eles se foram daqui. E eu ouvi eles dizerem: vamos a Dotan, até Dotan. Yosef, então, foi atrás dos seus irmãos e os encontrou em Dotan. E os irmãos o viram de longe e aí conspiraram, né? Quando viram Yosef chegando, conspiraram, tramaram, né? Eis vem lá o sonhador mor. Tramaram a venda, né? Quer dizer, antes eles tramaram matar Yosef, mas Reuven disse: não vamos matá-lo, vamos vendê-lo. Quer dizer, dos males o menor, né? Eu acho que teve uma boa interferência aqui do irmão Reuven. Mas não é esse o assunto. O assunto é essa interpolação. Que homem é esse? Um homem que encontra Yosef perdido e diz: o que você está procurando? Ele não pergunta quem é você. E quando Yosef diz: procuro meus irmãos, o homem não diz quem são os seus irmãos. Então, uma conversa direta. Aqui tem um sinal, isso é uma interpolação, tem que prestar atenção, né? Saiu do assunto, Yosef estava indo para Shem, e aí teve esse fato no meio. Então, o Talmud interpreta que esse homem era um mensageiro de Deus. Em hebraico, mensageiro e anjo é a mesma palavra, malach. Então, era um anjo. Mas aí, o anjo está conduzindo Yosef para ser vendido como escravo. Então, nós vamos até o... Aí, o que acontece? Para quem esqueceu ou para quem não conhece. Então, ele é vendido como escravo, foi para a casa de Potifar, e ali ele sofre uma calúnia da esposa de Potifar. E com essa calúnia, ele foi detido, né? Ela diz que ela foi assediada por Yosef, mas pelo contrário, ela é que cortejou Yosef. Mas não importa, ele foi parar na cadeia. E na cadeia, ele interpretou os sonhos que estavam detidos também, o copeiro e o padeiro do faraó. E ele interpretou corretamente. E ele pediu para que um ia ser libertado em 3 dias, o outro ia ser executado em 3 dias, e ele acertou. E ele pediu para aquele que foi libertado, eu não me lembro se foi o copeiro ou o padeiro, acho que foi o copeiro, mas se eu estiver errado, estarei em 50%. Ele disse: olha, por favor, lembre-se de mim, quando você estiver lá fora. E aí, anos depois, aconteceu do faraó ter sonhos. Ele teve 2 sonhos também preocupantes, e os intérpretes do faraó não souberam interpretar, né?
os caldeus, os astrólogos, os astrônomos, os intérpretes, ninguém conseguiu interpretar. E aí ele foi informado de que tem um cativo lá que interpreta sonhos, e aí Yosef foi chamado à presença do faraó, interpretou os sonhos, e interpretou de que forma? De que viriam 7 anos de fartura, seguidos de 7 anos de seca. Era que o faraó teve 2 sonhos proféticos, mas com esse mesmo assunto. 7 anos de fartura no Egito, seguidos de 7 anos de seca. E o faraó disse, o que faremos, né? Então, Yosef administrou uma economia de forma a não só conseguir sobreviver os 7 anos de seca seguintes, mas também de fornecer para quem viesse comprar de fora, quem viesse de fora para comprar, como vieram os irmãos de Yosef comprar no tempo da seca, nos 7 anos de seca. Então, o que aconteceu? Durante os 7 anos de fartura, 7 anos de colheita abundante, Yosef fez um projeto, construiu armazéns, fez estoques, e ele, com isso, ele se tornou o vice do faraó. Então, muito poder no Egito. Ficou irreconhecível, teve muito poder. E aí, os irmãos, teve seca, são países vizinhos. Israel de hoje com o Egito tem fronteira, né, pela Península do Sinai. Tem fronteira, então são países vizinhos. A seca também acometeu lá a terra de Canaã. Então, os irmãos de Yosef foram até o Egito comprar mantimentos e não reconheceram o irmão. Mas Yosef reconheceu os irmãos e não se identificou, né? Vendeu e mantimentos, fez algumas artimanhas e tipo, não, mas aí eu quero, o pai de vocês ainda está vivo, e porque eles disseram, nós somos 12 irmãos, um foi devorado por uma fera, alguma coisa assim, e o outro, meu pai não quis deixar, que era o Benjamim. O Benjamim também filho de Rachel, o menor. E meu pai não quis deixar, então, aí Yosef disse, não, então fica um aqui, vai trazer o irmão, o pai está vivo, mas não se identificou. Quem quiser ler tá nesses capítulos. Então, tá, no capítulo 45, então José sofreu muito, né? De ver os irmãos, queria saber como está. Aí perguntava, como seu pai está vivo? E o seu irmão? Traz o seu irmão aqui, mas como se fosse vice-rei. Ele não estava mesmo sendo reconhecido, porque ele mudou, ele estava com um aparato todo de real, né? Então, lá no capítulo 45, ele se identifica. Ele se identifica e chorando, ele disse... A Torá está dizendo, ele levantou sua voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram. E a casa de Faraó também ouviu. E disse Yosef aos seus irmãos, eu sou Yosef. Meu pai ainda vive? E seus irmãos não lhe conseguiram responder porque estavam pasmos diante da sua face. E disse, não estou lendo tudo não, tá? Para encurtar. E disse Yosef a seus irmãos, eu sou Yosef, seu irmão, a quem vocês venderam para o Egito. Mas não fiquem tristes, nem carreguem esse peso de terem me vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou antes de vocês.
Então, aquela interpolação daquele homem que apareceu do nada, que sabia todo mundo, sabia quem era todo mundo e sabia onde estava todo mundo, e aquilo era no capítulo 37, aqui no 45, muita coisa aconteceu, e aí ele disse assim, não fiquem tristes, porque Deus me enviou antes de vocês para a conservação da vida. E no capítulo 50, que foi o capítulo onde é relatada a morte de Yaakov, o pai, e a morte de Yosef, acho que Yaakov morreu no capítulo 49, mas os irmãos chegaram para Yosef e disseram, Yosef, que o pai o pai foi enterrado em Me'arat Marpelá, que é um monumento que existe até hoje, né? E a tumba dos patriarcas, o nome em português. Tem visitação, tem turismo, ali estão enterrados os patriarcas, as matriarcas, e a qual foi enterrado lá. E os irmãos disseram, olha, nosso pai, antes de morrer, deixa eu ver onde está, 20. Então, portanto, mandaram dizer a José, teu pai ordenou, antes de morrer, que José perdoa, te rogo, a transgressão dos teus irmãos e o pecado que te fizeram mal. Então, nós te rogamos que perdoes a transgressão dos teus irmãos. E José chorou quando eles falavam isso. E José respondeu, não temam, porque se vocês tentaram me fazer mal, Deus me conduziu para o bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar as pessoas com vida. Então, o próprio José sabia que Yosef sabia da presença de Deus, né? Retroativamente, talvez, não em tempo real, enquanto ele estava sendo vendido como escravo, enquanto ele estava preso durante anos, talvez ele não reconhecesse, mas retroativamente ele reconheceu que tudo foi um projeto para que ocorresse essa transferência, assim, a família de Jacob se transferiu para o Egito e durante a seca. Ganharam uma terra, Goshen, e ali no capítulo 50, Yosef morre no Egito com 110 anos e pediu, né, fez com que jurassem que seus restos mortais fossem levados à terra prometida, como de fato foi, está no relato de Josué. Bom, essa foi minha intenção de hoje, porque eu tinha prometido esse vídeo. Muito obrigada para quem assistiu até o final. Podem comentar o que acham e até o próximo vídeo. Tchau!